Evangelho de Marcos, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 32. Segundo dos evangelhos, continuando aqui a nossa jornada, capítulo por capítulo, versículo a versículo, temos chamado esse evangelho de a história do Deus servo. Porque Marcos, como nenhum outro, destaca aqui o caráter servil de Jesus Cristo e nos apresenta de modo maravilhoso através da sua narrativa. Marcos 14, a partir do versículo 32 até o versículo de número 42. Então, Marcos 14, a partir do 32, convido você à leitura até o versículo 42. A palavra de Deus diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro, você está dormindo, não pôde vigiar nem por uma hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: Vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Vamos orar? Senhor Deus, nós nos submetemos à Tua palavra nesse momento, Pai. Somente a Tua palavra. Que palavras de homens, que percepções humanas possam ser completamente deixadas de lado, se é que isso é possível numa exposição das Tuas Escrituras, mas nós Te pedimos que Teu Espírito nos guie, que Teu Espírito nos lidere, porque somente o Teu Espírito pode nos convencer da verdade. Somente o Teu Espírito pode ministrar às nossas mentes e aos nossos corações. Somente o Teu Espírito pode nos transformar de dentro para fora. Somente o Teu Espírito pode nos tornar semelhantes ao nosso Mestre Jesus Cristo. Então nós clamamos pela Tua graça, nós clamamos pela Tua misericórdia e nós clamamos pela Tua extrema compaixão sobre nós. Porque nós não somos dignos sequer de estarmos aqui. Nós não somos dignos sequer de abrir as nossas Bíblias e ansiar por ouvir o que o Senhor tem a dizer. Mas o Teu Filho Jesus, pela Sua cruz, nos dignificou. E agora nós nos colocamos aqui justificados pela Tua graça e firmes pela fé que o Senhor tem nos dado. Fale conosco, assim te pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nós vimos da última vez que nos encontramos que Jesus estava com seus discípulos em uma casa. Mais especificamente, ele estava no quarto superior dessa casa. E aí, diante daquele momento solene, daquele momento especial, a última noite, a última ceia, a última refeição, algumas coisas importantes acontecem. Jesus, primeiramente, prediz que haveria de ser traído. Ele fala: alguém que come do meu prato, alguém que divide a mesa comigo, vai me trair. É um de vocês. É um dos 12. Nós falamos sobre isso. E aí Jesus comemora a última ceia com seus discípulos e ele de fato institui aquilo que nós chamamos da Eucaristia, da Santa Ceia. As simbologias a partir do pão e do cálice. O corpo de Cristo partido por nós, o sangue de Cristo vertido em nosso favor, que inaugura a nova aliança. O novo compromisso, o novo pacto. E que pacto é esse? É um pacto diferente da lei. É o pacto que agora se estabelece pela graça divina. E aí, Cristo parece estar tudo bem, nós falamos sobre isso, e aí ele prediz que Pedro vai negá-lo. As coisas parecem que estão melhorando, ele solta outra bomba. Aliás, Pedro, você vai me negar, e digo mais, todos aqui vão me abandonar.
Não apenas isso. O Evangelho de Marcos não relata, mas o Evangelho de João, que traz com mais detalhes essa última noite, fala que várias outras coisas aconteceram nesse momento. É nessa noite, e é nesse cenáculo, nesse quarto superior, que Jesus lava os pés dos discípulos. Muitos de vocês conhecem essa passagem. Jesus ali ele ensina sobre humildade, e Jesus ali ensina sobre relacionamento. Jesus ele se declara, João 14, como o único caminho para o Pai. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai. É interessante como ele constrói essa frase. Não é ninguém chega, não é ninguém vai, é ninguém vem ao Pai. Porque eu estou no Pai e o Pai está em mim. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus se declara a videira verdadeira. Nos propõe que a vida cristã é uma vida frutífera. Mas que o fruto não é gerado a partir de nós. A nós cabe apenas permanecer nele, para que aí sim possamos gerar frutos. Jesus afirma que seus discípulos seriam perseguidos. Ele diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E é interessante que Jesus diz, ter vencido o mundo antes mesmo da cruz. Porque a vitória que exercemos sobre o mundo não é uma vitória a partir de uma conquista, é uma vitória que acontece pela fé. Jesus ora pelos seus discípulos, para que eles sejam um, João 17. E aí ele parte para um outro lugar. E é aqui que nós nos encontramos. Depois de todas essas coisas acontecerem, e eu indico que você leia Evangelho de João, capítulo de número 13 até capítulo 18, que você vai ver com exatidão tudo isso que eu acabei de falar. Depois disso, Jesus vai para um lugar chamado Getsêmani. É interessante que esse momento crucial na vida do ministério de Jesus, isso aqui antecede o seu aprisionamento e, portanto, antecede a sua cruz, a sua crucificação, é a última noite de Jesus. É interessante isso acontecer em um jardim. Porque se você que tem estudado a palavra de Deus há algum tempo, você se lembra que houve um primeiro jardim. Jardim chamado Jardim do Éden. E foi em um jardim que o primeiro homem, Adão, abriu mão do paraíso, por abraçar o pecado. E é interessante pensar que vai ser exatamente em um outro jardim, esse aqui, que vemos nesse texto, onde o primeiro de uma categoria de um novo homem, por assim dizer, o primogênito entre muitos irmãos, assim a palavra fala a respeito de Jesus, é num jardim que Jesus vai reconquistar o paraíso que Adão abriu mão. No primeiro jardim, o Adão ele cede à tentação de fazer a sua vontade. Nós vamos ver nesse texto que nesse jardim Jesus resiste à tentação de exercer a sua vontade e se submete à vontade do Pai. No primeiro jardim, o Jardim do Éden, o pecado começa a afetar toda a humanidade. Nesse outro jardim, o Jardim do Getsêmani, o perdão está prestes a ser disponibilizado para toda a humanidade. E o Paulo fala isso quando ele escreve aos Romanos, capítulo 5, versículos 18 a 21. Paulo diz, consequentemente, assim como uma só transgressão, falando de Adão, resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça, falando de Jesus, resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Logo, assim como por meio da desobediência de um só homem, Adão, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Em outras palavras, a lei foi introduzida para que nós pudéssemos nos olharmos no espelho e enxergarmos o quão pecadores nós somos. Mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. A fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A tragédia acontece em um jardim. E a redenção começa a acontecer também num outro jardim. E não é qualquer jardim, o texto nos diz que é um lugar chamado Getsêmani. E Getsêmani significa prensa de olivas, significa prensa de azeitonas. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas para se fazer azeite,
Resumindo bastante a história, você precisa colher, obviamente, as azeitonas, e depois você leva para aquilo que eles vão chamar de um processo de moagem. Literalmente, para você fazer azeite, você tem que estraçalhar a azeitona. Você tem que esmagar a azeitona, para que, a partir daquele processo de moer, triturar e esmagar, aquele óleo saia. E é interessante que isso é exatamente um símbolo. E nós vamos ver do que aconteceria com Jesus nesse jardim. Versículo 33 e 34 diz que Jesus começou a ficar aflito e angustiado. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. A propósito, pausando aqui, eu gostaria que você tivesse em mente o título que eu quero trazer para essa mensagem: o privilégio de ser esmagado. O privilégio de ser esmagado. É isso que nós precisamos observar aqui. Eu sei que não é o mais feliz dos títulos, mas existe um privilégio em ser esmagado e Jesus nos ensina isso. Era tão difícil esse momento que Jesus, sendo totalmente Deus e totalmente homem, na sua humanidade, ele admite a sua profunda tristeza. Ele fala: eu estou aflito. Às vezes a gente olha para Jesus e esquece que ele enfrentou todas as suas dificuldades como homem. Porque o propósito de Jesus era ser o homem perfeito. O propósito de Jesus não era ser um super-homem. Aliás, às vezes nós tomamos sobre nós cristãos, a responsabilidade, e eu diria até o peso, de ser super-homens e super-mulheres. Sermos super-espirituais. Quando, na verdade, o esforço que nós devemos ter não é de sermos homens e mulheres super ou supra-espirituais. Porque quando nós olhamos para o alvo verdadeiro da nossa fé, que é Jesus, nós não vemos alguém carnal tentando ser espiritual. Nós vemos um ser espiritual tentando ser gente. Nós vemos um ser espiritual tentando ser humano. Mas ele está tentando ser gente, não do jeito que nós aprendemos a ser o que significa ser gente. Ele está tentando ser gente do jeito que Deus quer que sejamos gente. Gente que ama, gente que se compadece, gente que exerce misericórdia. Gente como só Jesus poderia nos ensinar a ser. E agora, como gente e como ser humano que é, ele usa expressões completamente humanas. Eu acho interessante algumas doutrinas que por vezes são pregadas, que o cristão que tem fé não passa dificuldade. O cristão que tem fé não tem dúvidas. O cristão que tem fé não passa por angústias. E aí como é que a gente faz com um texto desse? É Jesus dizendo: eu estou aflito, eu estou angustiado. Você sabe que o Novo Testamento ele foi escrito no grego. Quando você volta às expressões originais, são expressões fortíssimas. Há uma possibilidade enorme de traduções aqui. O que Jesus poderia estar dizendo aqui, as traduções possíveis são: eu estou aterrorizado, eu estou pasmo, eu estou pesado, eu estou sobrecarregado, eu estou atribulado. E uma das traduções possíveis, pasmem vocês, é Jesus dizendo: eu estou deprimido. Outra coisa que na nossa cultura cristã, parece que um cristão não pode ficar de modo algum é deprimido. E esse estado deprimente não é um estado daquele que se deprime colocando-se num ambiente de vitimização, não é disso que nós estamos falando. O que Jesus está falando é: esse momento é tão pesado que eu sinto a sobrecarga de tudo isso. Você já se sentiu assim? Claro. Talvez você já se sentiu assim e se sentiu culpado por se sentir assim. Porque alguém te disse que quem tem fé não fica chateado com nada. E eis Cristo, o autor e consumador de toda a fé, se dizendo aflito, profundamente angustiado, com uma tristeza que ele próprio denomina tristeza mortal. Tristeza de gente.
Tristeza de ser humano. Alguns estudiosos vão observar essas expressões e eles falam que essa expressão pode ser traduzida também como uma ideia. A ideia de alguém que sente saudades de casa, essa eu achei interessante. Alguém que sente saudades de casa, e por sentir saudades de casa, sente-se fora de lugar, sente deslocado. Já sentiu assim também? Aquele senso de não pertencimento em um lugar, em um ambiente, em um grupo. Tem alguma coisa errada, eu não sou daqui. E em síntese, isso é verdade para todos nós. O C.S. Lewis, eu já citei essa expressão aqui do púlpito, ele haveria de dizer: se eu tenho desejos para além de mim, se eu tenho saudades de um lugar, de um outro lugar, só pode querer dizer que eu não fui feito para cá. Quem são os cristãos? Nós. Nós somos aqueles que ansiamos estar e sentimos saudades de um lugar onde nós jamais habitamos, mas já amamos. É o céu. Como é que você pode ter saudade de algo que você nunca experimentou? Você não experimentou assim, na carne, você não experimentou fisicamente, mas o céu se revelou sobre nós, em Jesus. Aliás, a expressão bem-aventurado, quando Jesus propõe as bem-aventuranças, uma das traduções possíveis, não apenas mais do que feliz, é enceusado, é aquele que assim, do céu veio sobre ele. E aí Jesus, ele se sente completamente sobrecarregado. Um teólogo chamado Ironside diz que a sua alma santa agonizava diante da realidade de tornar-se pecado sobre o madeiro. Não era a morte o problema para Jesus, mas a ira divina contra o pecado, a imputação de todas as iniquidades que viriam sobre ele. Em síntese, irmãos, o que Jesus está dizendo aos seus discípulos aqui é: eu estou mal, por favor, orem comigo. Eu não sei se você compreende a profundidade e a densidade dessas afirmações. É Jesus dizendo: eu estou mal, perseverem comigo em oração. Fiquem aqui e vigiem, Jesus diz. E olha os versículos 35 e 36, Jesus se retira agora para orar. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. E só nessa oração nós poderíamos refletir apenas sobre essa oração, mas eu quero trazer alguns pontos do que essa oração é. É uma oração modelo, tal como a oração do Pai Nosso. Essa é uma oração modelo, é um exemplo de oração. Primeiro é uma oração de intimidade. Quando ele fala Abba, essa expressão Abba, era uma expressão utilizada pelos meninos, pelos bebês. Eu tenho meu filho, Noah. O Noah tem 3 anos de idade, vai completar 4 anos de idade agora em outubro. Que expressão o Noah usa para referir-se a mim? Papai. Por quê? Porque criança fala assim. A expressão que Jesus está usando aqui é exatamente essa ideia. Papai. No maior momento de angústia da vida dele, ou um momento que antecederia o momento crucial de angústia, ele levanta a sua voz e fala: Papai, expressão de intimidade. Ele sabe com quem ele está falando. Ele sabe a quem ele ora. Portanto, ele sabe que aquele a quem ele orava deveria ouvi-lo. E aí ele diz: o Senhor pode todas as coisas, não apenas uma oração de intimidade, uma oração de reconhecimento de autoridade. O Senhor é meu papai, meu paizinho querido, e o Senhor, que é meu pai, pode todas as coisas. E qual é a implicação óbvia quando Jesus diz: Pai, o Senhor pode todas as coisas? Qual é a implicação óbvia aqui? Se o Senhor Deus, Pai de Jesus Cristo, podia todas as coisas, o que Ele também podia? Livrar Jesus da cruz. Não é essa a implicação óbvia? Não é isso, na verdade,
a expressão que Jesus vai colocar quando ele diz, se possível, afaste de mim esse cálice? Quando ele diz, o Senhor pode todas as coisas, o que ele está dizendo é, o Senhor pode intervir mesmo agora. Jesus estava a poucas horas de ser aprisionado e ele ora, o Senhor pode todas as coisas. A implicação é, o Senhor pode intervir mesmo agora. E agora eu quero que você se coloque um pouco nessa história. Porque hoje é dia dos pais. Aliás, parabéns a todos os pais. Nós vamos orar pela sua vida antes do término desse culto. Quem é pai? Levanta a mão, por favor. Ok, vários pais aqui, certo? Pode baixar. Aí você tem um filho pequeno. Não precisava nem ser pequeno. É que criancinha mexe mais com a gente, né? Mas o filho pequeno, eu penso no Noah, meu filho. E ele está em tremendo apuro. Você é o pai dele. E ele clama a você dizendo, pai, por favor. Ele clama a você dizendo, pai, eu te imploro. Assim, teu filho está numa situação ruim, entendeu? E você tem a capacidade, portanto, a possibilidade de livrá-lo daquela situação. Mas por alguma razão, mesmo tendo a capacidade e, portanto, a possibilidade de livrá-lo daquela situação ruim, você sabe que ele precisa passar por aquilo. Então não há maior prova de amor e não há amor mais doloroso do que poder fazer o bem a partir daquilo que seu filho pensa ser o bem e não fazê-lo por vislumbrar um bem maior. Você deixar o seu filho, e aqui essas expressões ganham literalidade, você deixar o seu filho se machucar, você deixar o seu filho ser desamparado, você simplesmente abrir mão do cuidado do seu filho. Porque por alguma razão, por mais que você possa intervir, você sabe que você não deve. Você que é pai, você sabe que isso é quase impossível. O menino chega chorando para você. Às vezes a gente cede mesmo naquilo que não é bom, é ou não é? O menino chega chorando. Fala, pai, pelo amor de Deus, o senhor pode me tirar dessa. Nós vamos ver qual é a resposta do pai. Você conhece qual é a resposta do pai. Ele diz, afasta de mim esse cálice. Não apenas uma oração de intimidade, uma oração de reconhecimento de autoridade, mas uma oração de angústia. Esse texto vai nos dizer que por 3 vezes Jesus pediu a mesma coisa. Por favor, se possível, afasta de mim esse cálice. Que cálice era esse? A palavra de Deus nos fala qual é esse cálice. Salmo 75, versículo 8, diz que na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Isaías 51, 17 diz, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele. Você que engoliu até a última gota a taça que faz os homens cambalearem. E Apocalipse 14, 10 diz que também beberá do vinho do furor da ira de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos, anjos e do Cordeiro. Que cálice é esse? É o julgamento de Deus, o juízo de Deus, a ira de Deus. Imagine você, sobre todo o pecado de todos os homens, através de toda a história. Tudo isso, todos os pecados que haviam sido cometidos, todos os pecados que haveriam de ser cometidos, os nossos pecados, mesmo antes de nós nascermos, todos eles, lançados sobre Jesus na cruz, e a ira de Deus seria derramada por ele. É por isso que é a oração de angústia. Lucas, o evangelista, vai nos dizer que a pressão sobre Jesus era tão grande que Jesus ele sua gotas de sangue. Ele quase morre nesse jardim, devido à pressão que ele enfrenta. Ele lutava contra a agonia, não da morte, mas do desamparo. Porque ele sabia que lá na cruz, ele teria que fazer uso
de, sem dúvida alguma, a frase mais difícil que Jesus haveria de proferir por toda a eternidade. O Deus Filho, num eterno relacionamento, num relacionamento completo, num relacionamento pleno, num relacionamento perfeito com o Pai e com o Espírito, uma vez na história de toda a eternidade, ele teria que dizer: meu Deus, por que me desamparaste? Você acha que Jesus estava com medo dos espinhos? Você acha que Jesus estava aterrorizado pelos cravos nas mãos e nos pés? Você acha que ele estava aterrorizado porque ele haveria de ser desfigurado pelo açoite romano? Pela zombaria que viria sobre ele? Tudo isso é horrível. Mas sem dúvida alguma o que aterrorizava Jesus era saber que por um momento na história ele ficaria afastado do Pai. E aí ele diz: afasta de mim esse cálice. É uma oração de revelação. Por quê? Outros evangelhos vão dizer: se possível, afaste de mim esse cálice. E essa oração é reveladora, meus irmãos. Prestem atenção nisso. Essa oração elimina qualquer outra possibilidade de salvação. Eu vou repetir isso. Porque em tempos de politicamente correto, em tempos de pluralismo, a oração de Jesus elimina qualquer outra possibilidade de salvação. Jesus está dizendo: se houver outra maneira senão a cruz, se for possível afastar de mim esse cálice, se houver outra maneira para a humanidade ser salva, senão através da minha crucificação, ou seja, se houvesse qualquer outra maneira, a morte de Jesus não seria necessária. Só há salvação em Jesus Cristo. E por isso, Cristo foi para a cruz. Mas a oração de Jesus é também uma oração de entrega. Porque ele diz: contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Uma versão um pouco mais antiga: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Aliás, se nós formos honestos, oração de entrega é, no fim, a síntese de que todas as nossas orações deveriam ser, não é verdade? Às vezes a nossa oração ela é transformada num argumento, numa tese de tentativa de convencimento de Deus. A gente já chega com a oração pronta, é verdade ou não é? E a gente fala: então, Deus, tem essa possibilidade aqui, tem esse emprego aqui que me ofereceram, tem essa casa aqui que eu poderia comprar, tem essa viagem aqui que eu poderia fazer. Entendeu? Entendeu. Só para ter certeza que a gente está na mesma página, Deus. O senhor não me perdeu aqui não, né? Não, beleza. Aí a gente fala: já que é isso, então Deus, esse emprego eu não quero, eu quero esse. Então eu estou orando para que o Senhor me ajude a conseguir esse emprego. Essa casa já é legal. Então, por favor, eu creio em Ti, me dá a casa. A viagem, puxa vida, Deus, eu quero ter fé na minha vida. Então, essa viagem para a Europa que eu queria fazer ano que vem, meu Deus, eu estou sofrendo aqui, eu tenho que fazer daqui 2 meses. Então, eu tenho fé que o Senhor vai me ajudar a conseguir. Aí a gente coloca a situação, já projeta sobre Deus a resposta, e aí fecha dizendo: em nome de Jesus, amém. Porque a propósito, falou em nome de Jesus, amém, acontece. E aí a gente ora desse jeito. Quando a síntese de todas as orações é muito simples. Não a minha vontade, não o que eu quero, a tua vontade seja feita. O que o Senhor quer. Orar é isso. Você é capaz de orar assim? Eu sou capaz de orar assim? Essa é a verdadeira oração de fé. Não uma oração que declara o bem para si. Tem gente que está achando que é fé. Tem gente que está chamando de fé o que é declaração positiva. O que é torcida, o que é corrente. Sabe, assim, digite amém nos comentários do Facebook. Tem gente que acha que isso é fé. Aí eu imagino Deus lá, né? Para quem conhece Apple vai entender a piadinha. Lá no iCloud, lá na nuvem. Deus está lá na nuvem. Aí ele está olhando, vamos ver. Rapaz, 999 amém. Se fosse 1000 eu fazia o milagre. Não vai dar. Povo sem fé. Um comentáriozinho mais um amém já dava certo. Um compartilhamento já dava certo. Não é desse jeito.
Aí o pessoal está achando que fé é isso, é declarar o bem para si. Mas fé é de fato aquilo que se entrega voluntariamente aos desígnios do Pai. Para esse tipo de oração a gente precisa ter fé. Oração que não tem a intenção de mudar a Deus, mas que permite ser transformado por Deus. E quão difícil às vezes é fazer essa oração, meus irmãos. Às vezes a gente está atribulado, às vezes a gente está angustiado, às vezes a gente quer muito uma coisa, ou às vezes a gente não quer muito uma coisa, a gente fala, ó Deus, se nós formos honestos, eu acho que você já fez oração assim. Eu já fiz, eu vou confessar, talvez você não seja tão pecador quanto eu, mas eu já fiz oração, ó Deus, eu sei que a tua vontade é isso aqui, mas Deus, dá uma chance aí, né? Eu sei que é por aqui que o Senhor quer que vai, mas tá difícil, se eu for por aqui, é complicado esse caminho, é pedregoso esse caminho, não dá para facilitar um pouco o processo? Tem que ter muita fé para dizer, não a mim, a tua vontade seja feita. Será que a gente é capaz de orar assim hoje, de verdade? Porque aí a gente acaba tendo, às vezes, medo de oração, né? Por exemplo, quando eu faço uma pergunta como essa, será que a gente é capaz, assim, de orar assim hoje? Já tem gente que fala, meu Deus do céu, não. Pastor não inventa essa, não vai inventar de orar aqui para a gente cumprir a vontade de Deus. Vai que acontece, né? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, irmãos. A vontade de Deus é perfeita sobre nós. O que de melhor poderia acontecer senão o cumprimento da vontade de Deus? Adolf Paul disse o seguinte, que Jesus não apenas teve que sofrer, ele escolheu sofrer. Ele quis sofrer. Porque às vezes nós sabemos qual é a vontade de Deus, mas não basta saber qual é a vontade de Deus. Você concorda comigo? E às vezes a gente se esconde atrás desse conhecimento da vontade de Deus. Não, eu sei qual é a vontade de Deus, mas eu sou pecador, eu tenho minhas dificuldades. Eu sei o que eu devo fazer, mas nem sempre eu faço. Às vezes nós fazemos isso. Então não basta saber qual é a vontade de Deus, a gente tem que querer a vontade de Deus. E como é que a gente vai querer a vontade de Deus? Orando. Orando. Porque é na oração que a gente permite que Deus, deliberadamente, vá transformando o nosso coração, mente, sentimentos. É isso que Paulo vai dizer aos Filipenses quando ele escreve. E é isso que o autor aos Hebreus diz lá no capítulo 5, versículos 7 a 9, sobre esse período da vida de Jesus. Diz que durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Oração de angústia. Aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ou seja, o sofrimento na vida de Jesus foi pedagógico, é o que Hebreus está dizendo. Na nossa vida também. Já que a gente está falando sobre o privilégio de ser esmagado, para ninguém ficar aqui dizendo que foi iludido, a gente vai sofrer. E é bom que a gente sofra. Porque é em meio ao sofrimento que a gente aprende. Tiago fala isso, tende por motivo de grande alegria o fato de passar por diversas tribulações. Aí eu leio um versículo assim, eu não sou diferente de vocês, eu leio e falo, não, por que eu li? Não, agora eu sei. Como é que eu faço para desver? Não dá. Porque a dor é pedagógica, né? O sofrimento é pedagógico. E Jesus tem compromisso com uma coisa, meus irmãos. Uma coisa só Jesus tem compromisso. Jesus não tem compromisso. Eu sei que essa mensagem não é a mais empolgante. Mas ela é necessária. Jesus não tem compromisso com o teu bem-estar. Jesus não tem compromisso com o teu conforto. Jesus não tem compromisso com o teu comodismo. Jesus não tem compromisso nem que você seja feliz nessa terra. Porque se você for infeliz nessa terra, mas for salvo, cumpriu o propósito. É por isso que chega um momento no ministério de Jesus que todo mundo abandona ele. Porque a mensagem de Jesus não é popular. De tal modo que ele chega para os 12 discípulos e fala, e vocês não querem ir também? Todo mundo já foi, vocês não querem ir também? E Jesus não é alguém que fala da dor. Jesus é aquele que quase que personifica a dor.
Ele fala, eu vou ensinar vocês sobre sofrimento. Como? Sofrendo. Por amor. Sabendo que aí sim, o sofrimento é o caminho para algo maior que Deus há de fazer através de mim em favor de vocês. A vida de Cristo é uma vida oposta à vida de Adão. Porque Adão, quando come do fruto, ele busca o quê? A satisfação própria. E Jesus fala, não a minha, mas a tua vontade seja feita. Isso acontece por 3 vezes. Por 3 vezes ele ora dessa forma. Enquanto isso, o que os discípulos estão fazendo? Dormindo. Aliás, isso tem outra coisa que nós aprendemos. Você já sabe disso na sua vida. Isso não é diferente no Evangelho e vale a pena nós sabermos desde já. Existem coisas que nós vamos enfrentar sozinhos. Jesus pediu muito, irmãos, quando ele chega assim, para 3 camaradas que andaram 3 anos e meio com ele, fala, 1 hora, eu vou orar, eu estou mal. Tem como você ficar acordado assim, 1 hora orando só, é pedir muito. Os caras não dão conta. Os caras não dão conta. E aí eu amo a atitude de Jesus depois disso. Ele não chega acabando com os caras. Ele repreende os caras. Ele exorta os caras, mas ele não fala, pô, brincadeira, hein? Eu estou aqui numa maior dificuldade e vocês não são amigos mesmo, sai fora. Jesus não faz isso. Nós vamos ver que o motivo da oração era inclusive outro. Então tem coisas que nós vamos passar sozinhos, em tese. Mas lembre a palavra do salmista, a oração do salmista. Mesmo que eu passe pelo vale de sombra e de morte, não temerei mal algum, por quê? Porque tu estás comigo. Nós nunca estaremos sozinhos. Mesmo no vale de sombra e de morte, Deus está conosco. Então Jesus, ele volta aos seus discípulos, versículo 37. Os encontrou dormindo. E aí Jesus diz, Simão, não é por acaso. Qual era o nome dele? Qual era o novo nome que Jesus havia dado? Pedra, rocha. Aqui ele chama de Simão, que era o antigo nome. O antigo homem, a antiga natureza. Simão dá a ideia de inconstância. Pedro é rocha, Simão é areia movediça. Ele falou inconstante. Disse ele para o Pedro, você está dormindo, cara. Não pôde vigiar nem por 1 hora. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que lhe dizer. Voltando pela 3ª vez, ele lhes disse. Jesus está pedindo, orem. E esse pedido de oração não é apenas para ele, Jesus. É orem por vocês mesmos. E esse é o conselho de Cristo para nós também. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós habitamos nesse corpo, suscetível aos desejos da carne. E nós vemos que o jardim do Getsemane, ele é crucial no que há de acontecer no Calvário. Porque Jesus venceria na cruz depois de ter perseverado em oração no Getsemane. Pedro seria vencido pelo medo após ter dormido no Getsemane. Não é por acaso. J.C. Riley diz que vigilância sem oração é autoconfiança. Sabe quando nós temos os nossos problemas, a gente está alerta, a gente está vigilante, a gente está olhando, a gente está pensando, a gente está processando as informações, a gente está trabalhando com todas as possibilidades, então nós estamos vigilantes. Mas o Riley, teólogo cristão, vai dizer, vigilância, alerta, sem oração é autoconfiança, porque você acha que depende de você mesmo. É ou não é verdade? E a gente fica se descabelando. Todos os dias eu estou falando com pessoas. Mas eu estou com essa situação, estou com aquela situação, estou com aquele problema e não sei o quê. Problemas legítimos, angústias legítimas, anseios da alma, dificuldades que todo ser humano passa. E aí, por vezes, eu pergunto, como é que está a tua vida de oração? Não há. Irmãos, isso é algo mais simples e mais básico do Evangelho, a aplicação mais óbvia. Nós precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. Às vezes a gente está tentando resolver a nossa vida com a nossa própria força.
E a gente tem que, tal como Jesus, se submeter à vontade do Pai. Ele ora por 3 vezes, é uma oração persistente. E a resposta? Porque, óbvio, é Jesus, é o Filho de Deus. É o Rei dos Reis, é aquele que vai salvar a humanidade. Ele tem intimidade com o Pai, ele ora insistentemente, ora com angústia, ora reconhecendo a autoridade de Deus. É claro que ele vai ter uma resposta, né? Não. Existe resposta aqui no texto? Não. Não existe resposta. Aliás, quem diz que nossas orações precisam ter resposta? É uma outra crise que a gente vive. Que a gente acha que tudo que a gente fala com Deus, Deus tem que falar alguma coisa de volta. Não, às vezes o céu fica em silêncio. É verdade ou não é? Aí eu cresci, aí meus professores de escola dominical, né, não quer matar a fé das crianças. Aí eles falam assim, não, tem 3 respostas. Alguém já ouviu aqui isso, certeza. Sim, não e espere. Amigo, às vezes não tem resposta. Não tem resposta. Deus ele vai te guiar. Deus ele vai te conduzir. Mas às vezes não tem nada audível, é isso que eu quero dizer. É claro que Deus vai revelar a sua vontade e em essência isso é uma resposta, mas nem sempre a resposta vai ser da maneira como nós imaginamos. Deus não fala nada aqui, os céus ficam em silêncio. Mas um outro evangelho vai dizer que Deus envia anjos para fortalecer Jesus nesse momento de dificuldade. O que acontece? Jesus entende. Se o Pai me enviasse anjos para me levar daqui, pronto. Está tudo certo. Estou livre da cruz. Oração respondida. Mas o Pai envia anjos para fortalecer Jesus. Fortalecer Jesus por quê? Ele entendeu. Porque eu preciso de força para enfrentar a cruz. Entendi a resposta. E por isso que ele chega para os seus discípulos e fala, vocês ainda dormem e descansam? Basta. Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Nem sempre as respostas das nossas orações podem ser que tenham te enganado. Porque nem sempre as respostas das nossas orações são exatamente aquilo que nós esperávamos que seria. Pode ser que tenham te enganado. Te falaram que se você entregasse sua vida a Jesus, você nunca mais teria problema. Que você nunca mais ficaria doente, nem você nem os seus. Que você jamais enfrentaria dificuldades. Bom, basta olhar para Jesus e ver que a história é outra. Mas quando nós entendemos o privilégio de ser esmagado, a gente entende que aquilo ali não é o fim. A gente entende que aquilo é o meio para algo além. E a gente entende quando a gente olha para Cristo, que Cristo viveu uma vida de entrega. Portanto, não pode ser fé dada por Cristo, uma fé que só beneficia a nós mesmos. Não é possível um evangelho onde eu apenas obtenho. Não é possível um evangelho onde eu apenas recebo. Tem um pastor que eu gosto muito chamado Neil Barreto, ele diz, nós dizemos que nós cristãos somos abençoados. É verdade? Aí todo mundo concordaria, nós somos abençoados, certo? Acho que depois de uma palavra dessa você está meio na dúvida. Nós somos abençoados, a palavra de Deus afirma, ok? Nós somos abençoados. Mas quem é abençoado pelo fato de você ser abençoado? Se nós somos uma bênção, nós somos bênção para quem? No fim é isso. No fim é isso. Porque nós somos apenas abençoados, porque nós fomos agora também não apenas agraciados, mas nós nos tornamos canal de bênção. Uma fé que não se arrisca, uma fé que não se entrega, não é uma fé dada por Cristo Jesus. Porque Cristo, aquele que era o detentor de toda a fé, morre. E às vezes a gente está tentando evitar as nossas dores. Quando na verdade Cristo vai para a cruz e fala, quem quiser me seguir, vem junto. Qual que é o nosso alvo? Nosso alvo é morrer. Porque somente morrendo a gente pode nascer de novo pelo Espírito. Porque somente sendo esmagado e massacrado, o poder
que atuou na ressurreição de Cristo pode também atuar sobre nós. E tal como o Pai trouxe do túmulo de volta o seu Filho, assim também o Pai pode nos fazer ressurgir para a verdadeira vida. Senão a gente vai tentar se agarrar nessa vida e a gente vai existir. A gente vai sobreviver, mas a gente não vai viver de verdade. Uma fé segura, uma fé confortável, uma fé cômoda não pode ser uma fé dada por Cristo Jesus. E aí como é que você termina uma mensagem como essa tentando trazer um encorajamento? Eu confesso que não consigo. É isso mesmo. A gente vai sofrer. Aliás, isso é fé. A gente não precisa de fé para se livrar do sofrimento. A gente precisa de fé para passar pelo sofrimento e ficar inabalável. Isso é fé. Porque a questão não é se a gente vai sofrer, gente. Quando eu falo a gente vai sofrer, gente, caramba, é uma bomba. Nós sofremos. A vitória da nossa fé é que todo mundo sofre. Ímpios, não ímpios, cristãos, não cristãos, evangélico, macumbeiro, todo mundo sofre. A diferença é que agora a gente tem fé. E o que isso significa? Agora eu posso sofrer sabendo que tem algo além. Agora eu posso sofrer sabendo que o sofrimento não terá a palavra final sobre a minha vida. Porque Cristo sofreu por um tempo e Cristo morreu, mas no terceiro dia Ele ressuscitou. E o mesmo poder que atuou em Jesus Cristo é o mesmo poder que está sobre nós. É isso. É isso. Então que o Senhor nos ajude a olhar para as nossas dores, não como algo que vai nos fazer parar. Pelo contrário. O autor aos Hebreus, falando desse momento de Jesus, e eu encerro com isso, diz que Cristo enfrentou a cruz pela alegria que lhe era proposto. Cristo deu um salto no sofrimento e na morte, porque Ele sabia que pela vontade de Deus, mergulhando no sofrimento e na morte, Ele haveria de emergir do outro lado na verdadeira vida, a vida eterna. Quem somos nós? Nós somos aqueles que morremos para nascer de novo. Quem somos nós? Nós somos aqueles que sofremos tal como Jesus sofreu, mas lembramos as palavras dele que diz: no mundo tereis aflições, mas nós podemos ter bom ânimo, porque Cristo venceu o mundo. E agora o Paulo diz que Cristo em nós é a esperança da glória. E aí sim, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Se não for assim, nós romantizaremos a nossa fé. E na primeira dificuldade, nós desistiremos. Mas Cristo foi aquele que nos chamou. E Cristo nos manterá firme até aquele dia, quando Ele nos levar para Ele mesmo. Amém?